Olá, no vídeo de hoje vou trazer uma aula de sociologia para você compreender os principais pensamentos, as principais ideias de Émile Durkheim, este que é um dos clássicos do pensamento sociológico. Lembrando que a sociologia clássica aí tem seus três pilares, seus três pensadores clássicos, Karl Marx, Durkheim e Weber, cada um com um objeto de estudo, cada um com um método de estudo diferente. Então vamos lá falar sobre o pensamento de Émile Durkheim. Primeira coisa que você tem que compreender, para ele, o principal objetivo da sociologia é compreender o fato social, ok? Tá aqui, ó, fato social. Tudo aquilo que interfere na sua maneira de agir, de pensar e de sentir. Outro ponto importante, tá? Vamos para algumas ideias-chave aqui do pensador. Ele foi profundamente influenciado pelo positivismo, uma corrente de pensamento sociológico que teve como grande representante aí o Auguste Comte. O positivismo recorria a métodos de outras áreas do conhecimento, como da ciência da natureza, por exemplo. Então, você vai ver aqui na sociologia de Durkheim uma adoção a procedimentos e métodos das ciências da natureza. Você vai ver conceitos como patologia, como anomia. O Durkheim ele vai comparar a sociedade a uma estrutura mecânica, aí, fazendo uma metáfora com a física, e a um organismo vivo, fazendo uma metáfora aí com conceitos da biologia. Então, Émile Durkheim é um pensador que carregou muitas influências do positivismo, corrente de pensamento predominante nessa época aqui, ó, século XIX e início do século XX, tá bom? Então, vamos lá para os tópicos aqui do quadro. Durkheim é considerado o pai da sociologia moderna, o fundador da sociologia moderna. Ele foi o primeiro a formalmente ensinar sociologia dentro de uma universidade. O Durkheim também escreveu um livro muito conhecido que é chamado Regras do Método Sociológico, onde ali ele traz as regras, os procedimentos conceituais, metodológicos para se fazer uma pesquisa social. Então ele colaborou muito para a consolidação da sociologia enquanto uma ciência, tá bom? Um ponto importante aqui para a gente compreender bem a ideia de Durkheim. Para ele, existe uma predominância do meio em relação ao indivíduo. E como isso acontece? Olha só, você vai ver como é que isso está conectado com o fato social. Consciência coletiva envolve o quê? Um conjunto de regras, um conjunto de normas, valores, a moral, tudo aquilo que está influenciando nossa maneira de pensar. E como a consciência coletiva ela é formada, ela é construída a partir das instituições sociais. As instituições sociais dizem respeito ao quê? Um conjunto de regras, um conjunto de normas. Exemplos de instituições sociais: a escola, anota aí no seu caderno, a família, são exemplos de instituições sociais. Elas são produto do seu tempo. É claro que a sua transformação é mais lenta, é mais demorada. Ela está vinculada a práticas, às tradições, à cultura. São os alicerces de uma sociedade. Então, por exemplo, a família no século XVIII não é a mesma concepção de família que a gente tem no século XXI. Então, as instituições sociais elas se modificam e elas vão ali criando regras, normas e valores que vão construindo uma consciência coletiva que vai prevalecer sobre a consciência individual. E isso tudo colabora para a existência de uma coesão dentro da sociedade. E o que é coesão? É vínculo. Então, para que a sociedade se torne coesa, é fundamental a existência de instituições que vão desempenhar papéis relevantes na construção da identidade do indivíduo, na determinação do que é certo e do que é errado, na determinação de papéis sociais para cada ser humano, enfim. Então, para Durkheim, a sociedade ela vai sempre estar acima do indivíduo, porque o indivíduo é produto do meio. E como esse meio vai interferir na formação do indivíduo? Esse é o problema de pesquisa aqui para Durkheim. E aí ele vai falar que é através do fato social. Lembrando, fato social é tudo aquilo que interfere na sua maneira de agir, de pensar e de sentir. E o sociólogo, o cientista social, ele deve compreender esse fato social. E aí, o fato social para Durkheim deve ser tratado como coisa. Lembra do início do vídeo que eu falei que o Durkheim ele foi influenciado por outras áreas do conhecimento, como por exemplo a biologia? Então, dentro das ciências da natureza,
Os objetos de estudo, eles estão externos ao indivíduo. Eles são externos aos indivíduos. Os indivíduos ali, os pesquisadores ali, eles não deixam as suas ideologias políticas interferirem naquilo que está sendo estudado. Isso é chamado de objetividade científica, de neutralidade científica. Neste contexto aqui que ele viveu, ao século XIX, havia dentro dos debates acadêmicos a forte crença de que a ciência só é ciência se ela for neutra, se ela for pautada na objetividade. Atualmente a gente sabe que não é bem assim que as coisas operam, né? Dentro das ciências humanas, nós claramente sabemos que existem influências do pensamento do pesquisador em relação àquilo que ele está estudando. Isso é normal. É claro que existe um método e um rigor para que não seja uma mera opinião, e sim uma pesquisa científica. Mas é óbvio que o meu recorte da realidade, a minha forma de ver o mundo, as minhas ideias vão interferir naquilo que eu estou pesquisando. Eu que sou das ciências humanas, das ciências sociais. Agora, Durkheim acreditava aqui que o fato social deve ser um objeto. Uma coisa que existe fora de mim, uma coisa que não está submetida às minhas opiniões pessoais. Então, por isso que ele falou, o fato social deve ser tratado como coisa. Agora vamos lá, 3 características do fato social. Primeira, generalidade. O fato social é aplicado a todos numa sociedade. Outro ponto, coercitividade. Ele é imposto. Esse aqui diz respeito à força, à sua imposição. Independente se eu gosto ou não, o fato social está aí, colocado na sociedade. Exterioridade. Ele existe fora de mim. Olha só, relacionado com a ideia de coisa. Tá bom? Então, independente se você gostar ou não, as leis estão aí impostas na sociedade, aplicável a todos os indivíduos. O idioma que você fala, a religião que você está vinculado. Então, para Durkheim, nós somos produto dessa coisa, dessa consciência coletiva. E tudo isso é fundamental para que exista coesão social. Então, outro elemento importante dentro dessa coesão é a divisão social do trabalho. Nós temos relações de interdependência no contexto em que a gente vive. Cada contexto, cada indivíduo, cada função, cada instituição, todo mundo tem uma função social. E isso é fundamental para o funcionamento desse organismo que é a sociedade. Cada indivíduo, cada grupo, cada instituição tem sua função. Ok? E ele vai afirmar que essas organizações sociais, esses vínculos sociais, que ele chama de solidariedade, que não tem nada a ver com ser bonzinho, isso aqui se manifesta diferente ao longo da história. E ele vai categorizar 2 tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A mecânica é própria das sociedades anteriores ao sistema capitalista. Agora, a orgânica é própria das sociedades ditas modernas. Elas são mais complexas, a divisão do trabalho aqui é maior. Agora, aqui na mecânica, a divisão do trabalho é mais simples. Lembra lá quando você for estudar história? Aí vai falar das comunidades indígenas. Geralmente as explicações eram sempre bem simplificadas em relação às divisões de trabalho. Um grupo vai caçar, um grupo vai cuidar dos ambientes domésticos, do ambiente doméstico. Enfim, então, dentro da sociedade orgânica, dentro da sociedade capitalista, onde predomina a solidariedade orgânica, há uma divisão do trabalho mais complexa. Então, se você quiser anotar, coloque aí sociedade tradicional, sociedade indígena, predomina solidariedade mecânica. Agora, nas sociedades capitalistas, predomina a solidariedade orgânica, que ela é mais complexa. A divisão do trabalho é maior. Outro fenômeno que o Durkheim também vai estudar é o suicídio. E ele vai afirmar que o suicídio tem um vínculo com o meio social. E ele vai categorizar também. Existem 3 tipos. O egoísta, quando o indivíduo ele não tem vínculo mais com a sociedade, com o meio que ele está inserido, quando os laços sociais estão muito fragilizados, tá? E aí ele tira a sua própria vida. Aí depois o altruísta, que é o oposto do egoísta. Aqui o indivíduo ele tem um forte vínculo, uma grande identificação com um determinado grupo e ele se mata por uma missão, por uma causa. E o suicídio anômico é quando há uma crise social ampla e as taxas de suicídio elas ampliam de maneira significativa. Exemplos, vamos aqui, 1929, crise econômica, colapso do capitalismo, muita gente tira a vida. Suicídio altruísta, nós temos aí os kamikazes ou grupos terroristas que estão vinculados a uma determinada causa, missão e acabam causando muitas outras mortes, mas eles se matam por terem um grande vínculo com uma determinada causa, tá bom? E o suicídio egoísta é quando o indivíduo ele não vê mais sentido na sua própria existência e vê que a sua existência não tem diferença para o meio que ele está, ou seja, ele não tem vínculo, ele não tem laço social mais.
Agora, é um fator muito importante para a gente fechar nossa aula, o conceito de anomia social, que é quando as instituições sociais não desenvolvem sua real função, seu real papel, e aí gera, portanto, crises e enfraquecimentos de laços sociais. Outro ponto importante, o fato social ele pode ser normal ou patológico. O que é um fato social normal? Aquele que está dentro do padrão de normalidade de uma sociedade. Não significa que é certo ou errado, bom ou ruim, não é uma perspectiva moral, ok? Por exemplo, a criminalidade dentro da sociedade brasileira. Existe um índice que já digamos, comum. É um índice que já não que é aceitável do ponto de vista de ser positivo, mas é que está dentro do contexto nosso e já é explicável dentro da nossa realidade. Então, um fato social normal é aquele que já opera dentro de um padrão de normalidade na sociedade. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, um fato social patológico é aquele que destoa dos parâmetros e dos padrões de uma determinada sociedade em qualquer nível, em qualquer contexto. E aí é um momento já de anomia social. Então, espero que você tenha entendido as principais ideias do sociólogo Emile Durkheim. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? E se gostou do vídeo, curta. E se não gostou, curta também. Deixa aí feedback, deixa aí algum comentário pra gente poder ir trocando ideias. Até o próximo vídeo. Valeu!